Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando, então, nosso webinar, né, sobre Revit. Né? O tema, né, por que o Revit é o protagonista do BIM. E a ideia é tratar um pouquinho deste assunto, falar um pouco, né, dessa ferramenta e por que a gente coloca ele como uma ferramenta importante dentro do processo e da metodologia que a gente tem visto amplamente sendo abordada no mercado aí, que é o BIM. Então, a ideia é a gente compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês, né? Então, a ideia aqui inicial é começar com uma pergunta, né? Quais são os seus objetivos hoje, profissional que trabalha com arquitetura, engenharia e construção? Se tu busca aumentar a produtividade, aumentar a automação, né, ou novas oportunidades de mercado, né, certamente o Revit vai te direcionar para esse tipo de resultado. Né? E entre outros mais que a gente vai estar abordando aqui também, né? Mas certamente essas perguntas elas não querem calar aí no dia a dia. Né? Todo mundo quer ser mais produtivo, buscar automação e também buscar novas oportunidades. E a ideia é mostrar como o Revit vai te auxiliar nessa questão toda. Bom, por que o Revit é fundamental e protagonista dentro do processo BIM, da metodologia BIM? Tem sido utilizado amplamente no mercado pelas empresas, a gente também tem visualizado que as universidades, né, está sendo amplamente disseminado essa necessidade no meio acadêmico, e mais recentemente agora com o poder público, né, também a partir do decreto 9377, publicado em maio, onde que institui a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, né, onde que trata de políticas para fomentar, né, a metodologia e os projetos a serem desenvolvidos com essa nova forma de pensar o projeto na arquitetura, engenharia e construção. A ideia, então, é discorrer sobre esse tema. Se quem quiser mais informações sobre esse decreto, a gente depois pode passar também por e-mail um resumo sobre o que trata o decreto e qual é o enfoque e quais são as exigências para os próximos anos com relação ao decreto. Tá? Por que é fundamental? Né? A gente tem percebido, né, que existem muitos objetivos e necessidades e benefícios de implementar, né, a ferramenta dentro dos ambientes. Né? Se você busca produtividade, agilidade, automação, novas oportunidades de negócios, existem outros tantos, né, benefícios que a gente pode, então, buscar com essa metodologia. E por que a gente diz isto? Né? A gente sabe, a gente fala, né, com propriedade, a gente tem condição de falar isso porque nós trabalhamos com o Revit há mais de 10 anos já. Né? Quase mais de uma década, a gente nesse tempo todo, né, de trabalhar com a ferramenta e capacitar nessa ferramenta, a gente já ensinou e capacitou milhares de estudantes e profissionais nesta ferramenta. Dentro dessas dezenas de estudantes profissionais também se inclui-se empresas e escritórios que acabaram implementando o Revit no seu ambiente de projeto. Vivenciamos tudo isso, né, buscamos o aprendizado com o mercado e absorvemos e adquirimos essa expertise neste ensino dessa ferramenta. E com essa nossa jornada, a gente pode também auxiliar vocês a buscar um novo nível de produtividade dentro do projeto com nossa expertise desenvolvida nesses anos todos. Bom, a CADES, a Escola de Computação Gráfica, ela foi fundada em 93, nosso foco é capacitação, ensino e consultoria para as áreas de arquitetura, engenharia e design. Né? Então, fundamentamos todo o nosso escopo de trabalho em cima da computação gráfica. O curso de Revit nós desenvolvemos em 2007, né? Foi a primeira escola na região sul a trabalhar com a ferramenta, né? E certamente uma das 5 primeiras escolas no Brasil a implementar, né, este treinamento na sua grade. Então, é uma estrada percorrida de mais de 11 anos, né, de trabalho, onde a nossa primeira turma foi em junho de 2007, e a nossa última turma, agora mais recente, que foi formada agora no dia 18/10, recente, agora a última turma de Revit formamos. Então, na estrada toda aí de 11 anos e 4 meses, nós já formamos mais de milhares de alunos dentro do nosso laboratório presencial. Alguns depoimentos de alguns alunos nossos que passaram pelo nosso laboratório, como também temos outros tantos depoimentos, né? É importante, a gente guarda com carinho esses depoimentos, porque são
são importantes porque muitos dos nossos alunos eles vêm por indicação, então isso atesta realmente a qualidade do ensino que a gente presta e isso nos traz realmente orgulho em poder, né, demonstrar esses depoimentos. Temos esse especial e como outros que a gente também tem, que a gente guarda com muito carinho, importante para nós. Então, essa qualidade que a gente tem no nosso laboratório, a gente agora está passando a estender também para a nossa plataforma online, que a gente está lançando no dia de hoje, no escopo do projeto arquitetônico do Revit. Então, a ideia depois é falar um pouquinho sobre a plataforma e da qualificação e do ensino que a gente vai estar dispondo também para o ensino à distância. Bom, então vamos falar um pouquinho então sobre realmente o que nos trouxe hoje a comentar e conversar um pouco, que foi o protagonista do BIM, que para nosso entendimento é o Revit, né? Então, importante se a gente pensar em toda a estruturação, né, do BIM, né? Uma sigla que vem do inglês, isso é uma sigla já bem antiga, né? Significa, né, modelamento da informação da construção, né? Existem artigos de mais de 40 anos que já falam sobre o conceito, né, do BIM. No caso, o Dick Eastman já comentava sobre essa metodologia. Em 1975, a literatura mais antiga que a gente tem sobre esse termo, né? Na época se falava muito na modelagem da construção da informação, no entanto, a gente não tinha ainda ferramentas que nos catalisassem a mover para essa metodologia de trabalho. O Revit hoje, talvez ele seja uma ferramenta central dentro da metodologia. A gente acredita que é uma ferramenta e um alicerce importante dentro da metodologia para que tu possa te mover com qualidade e produtividade dentro do conceito e realmente disseminar a informação do projeto arquitetônico e de engenharia também para a execução na obra. Então, a ferramenta talvez vai englobar a maior etapa, né, das tuas etapas de projeto, que vai englobar absorver todas as etapas de projeto na fase de engenharia e arquitetura. Não há como não falar do Revit conceitualmente se a gente não falar de materiais. Então, a gente percebe que a mesma importância que o Revit tem para o BIM, também os materiais existem a mesma importância para a própria ferramenta, no caso o Revit. Então, existe um grau de importância e um nivelamento de verticalidade dos conceitos, onde que o material passa a ser uma ferramenta bem importante dentro desse nosso entendimento. Então, antes de abordar especificamente sobre a ferramenta, eu vou falar um pouquinho sobre, no caso, a conceitualização dos materiais, né? Um termo muito importante a gente abordar aqui, no nosso caso, que a gente vai perceber que os materiais eles passam a ter uma amplitude bem maior que tinha no passado, quando a gente trabalhava, então, quando a gente falava no passado apenas em materiais, pensando no fotorrealismo, né? Acho que é importante, os materiais, eles continuam sendo importantes para te definir materiais em termos de materialidade, né, de visualização deles em cenas com renderização, até mesmo sem renderização, mas a gente percebe, com a utilização do Revit, que os materiais passam a ter uma amplitude bem maior e a possibilidade também de um software CAD, no caso o Revit, de absorver outros aspectos que não apenas a visualização do material. Então, a gente vai visualizar aqui, no caso, nos materiais, e a gente vai demonstrar isso usando a ferramenta, mas, primeiramente, conceitualizando isso, que os materiais eles passam a ter, então, como eu comentei anteriormente, uma amplitude bem maior em termos de configuração dele quando estivermos desenvolvendo um projeto de construção, seja no enfoque da arquitetura ou até mesmo da engenharia. A gente pode, dentro do Revit, uma biblioteca de materiais qualificada que o Revit oferece, configurar dados de identificação desse material, propriedades térmicas e físicas e a própria materialidade, no caso, que é aquilo que a gente visualiza na renderização. Como também a visualização gráfica deste material na nossa cena, né? Tanto em 2D como 3D também. Nos dados de identificação, isso a gente trata isso muito forte na nossa capacitação presencial, a gente não abre mão, no mínimo, de cadastro de duas informações no momento do cadastro do material. O nome do material, como também a descrição deste material. O nome do material nós podemos utilizar, por exemplo, na documentação técnica, no desenho 2D, como também na orçamentação, lá quando a gente for usar o escopo do 5D, né, que trata no conceito do BIM, da orçamentação dos materiais no nosso projeto.
Descrição. A descrição, então, a gente pode abordar também mais 2 escopos, no mínimo, né, quando a gente configura a descrição do material, que é no desenho técnico também, mas como também podemos utilizar no mesmo eixo para que na hora da orçamentação, numa tabela de materiais, ter lá a descrição detalhada do material, para ficar apenas em 2 aspectos. Mas no campo de identificação, a gente poderia estar pensando também em configurar também informações gerais da construção, como no nosso material, como fabricante, custo e outras informações, codificação e outras informações que vão definir a rastreabilidade desse material na obra, caso a gente pense, né, em ter essa rastreabilidade. Então, para ficar apenas em 2 tópicos com relação à identificação. Quando a gente trata das propriedades, eu comentei, a gente pode trabalhar as propriedades térmicas e físicas também no cadastro no material no primeiro momento. As propriedades térmicas a gente pode usar quando for fazer o cálculo de eficiência energética da construção, né, é um dos tópicos que a gente pode estar utilizando. O cálculo de eficiência energética, então, trata do 6D, que é a sustentabilidade, né, dentro do conceito do BIM. Né, então, um exemplo, mostrar o quanto que realmente importante passa a ser os materiais dentro de um software CAD, no caso o Revit, absorve essa condição, né? Como também as propriedades físicas, né, quando poderão ser utilizadas no modelo analítico para o cálculo estrutural. Né? O Revit, por exemplo, não faz o cálculo estrutural, mas ele produz um modelo 3D analítico que vai ser utilizado depois para um software de cálculo estrutural efetuar o cálculo estrutural do projeto. Né? Então, é uma opção que tu tem é configurar as propriedades físicas que poderão ser utilizadas, então, num futuro, não profissional de projeto, arquitetônico de engenharia, mas quando for entrar no cálculo estrutural do projeto. A materialidade, que é o que a gente tem de forma padrão, né, que a gente configurava no passado, apenas pensando, né, na visualização, no realismo desse, numa futura renderização. Né, que é a textura do material, a visualização do metal, do vidro, do espelho, ou até mesmo das texturas que tu vem aplicar no teu elemento, para que tu possa visualizar isso numa futura renderização, ou até mesmo numa visualização mais fotorrealista, né? Então, percebe que a configuração no primeiro momento de uma forma adequada do material na totalidade vai te auxiliar em várias outras etapas do teu projeto a seguir. Não naquele momento específico, mas no futuro certamente sim, é isso que a gente vai provar logo a seguir com vocês, mostrando alguns casos práticos aqui usando a ferramenta. Já os gráficos, né? Na aba gráficos dos materiais no Revit, a gente tem capacidade de configurar não só ter a possibilidade de enxergar numa planta, num corte, o desenho preto e branco, mas também colocar uma ilustração, um desenho mais colorido para ser representado do nosso material, né? Então, uma cor coerente com a textura que tu está visualizando, tu poderia visualizar isso em planta, numa vista 2D ou até mesmo 3D. Então, a cor do material pode ser utilizada nesse aspecto e também, né, as achuras do material. Né? As achuras a gente teria condição, por exemplo, quando a gente gerar os cores automáticos, que é um recurso extremamente poderoso no Revit para a documentação do projeto, quando você fizer a representação do corte, qual é a achura que você gostaria de representar a parede que está sendo cortada? Qual é a achura que quer representar a laje, né, na representação gráfica? Então, essa achura vai ser definida a partir da configuração dela dentro da biblioteca de materiais lá na disciplina dos gráficos da achura. Então, para ficar alguns tópicos apenas, né? Então, a cor do material, né, no modo colorido no preto e branco, né? Como também as achuras quando a gente for representar, então, corte, né, desenho achuras de corte ou até mesmo de superfície no objeto que a gente tem que representar no desenho técnico, tanto 2D como também no 3D. Então, alguns exemplos, né, como poderemos citar outros exemplos de quanto é importante a boa configuração do material no primeiro momento, quando passar a modelar o objeto, né? Não basta apenas modelar o elemento, mas é importante também tu configurar os materiais no primeiro momento. Fazendo isso, tu pode estar resolvendo os vários problemas que tu vai ter logo a seguir, né, com relação ao desenho técnico, 2D e 3D, em relação à graficação do projeto, como também trabalhar os outros eixos do BIM, né, numa próximas etapas do desenvolvimento do projeto, como a compatibilização e planejamento do projeto na fase do 4D, né, que é o 3D em função do tempo, a orçamentação do projeto, né, gerando relatórios, orçamentação de tabela de materiais e itens de uma forma automatizada, né, a partir da boa configuração dos materiais,
como também, né, o que tratamos ali anteriormente com relação às propriedades térmicas, a buscar um cálculo, né, de eficiência energética do invólucro, né, onde que a gente trata do 6D, que trata da sustentabilidade dentro do conceito do BIM. Então, para ficar em alguns dos eixos, né, como a gente poderia descrever outras etapas aqui que realmente poderia estar impactando, né, impactando a configuração, né, dos materiais, né, não só apenas nos materiais, mas também no gerenciamento do ciclo de vida útil do produto, né, em termos de manutenção do teu produto, da tua edificação ao longo da sua vida útil. Então, a ideia então é mostrar o quanto que é importante, por comprovar para vocês neste momento, o bom cadastro dos materiais nessa fase, né, na fase de criação. Bom, eu estou aqui um pouquinho, vou abrir então, estou com uma ferramenta aberta aqui com um projeto que a gente acaba utilizando no nosso treinamento presencial, um projeto residencial, um projeto com uma determinada simplicidade, mas com uma complexidade boa de modelagem, onde que a gente começa a desenvolver o projeto desde a modelagem das paredes, inserção de lajes, pisos. A gente passa nesse projeto pela inserção, né, também dos elementos estruturais, mesmo não sendo enfoque neste momento do projeto arquitetônico, a gente simula o que o profissional de arquitetura faz, que é aquele pré-lançamento, mas percebe que esse pré-lançamento ele passa a ser um pré-lançamento bem mais qualificado, né, onde que simplesmente ele não vai se representar apenas alguns elementos em algumas vistas, e sim ter a condição de representar na totalidade os elementos do projeto, né, que estarão representados dentro do projeto. A modelagem, né, de uma forma, então, bem detalhada, né, por mais simples que o projeto possa ser, de uma forma bem detalhada, onde que a gente vai trabalhar a configuração de todos os elementos construtivos na fase do projeto arquitetônico, avançando também, como comentei, para o projeto estrutural, até aqui, chegando até o final aqui do modelamento do telhado com madeiramento também. É uma condição que o Revit oferece para nós hoje, fazer essa modelagem. E a representação com qualidade de outras formas de enxergar o projeto também, de uma forma qualificada, de uma forma simples também, né? Então, isso o Revit dá como subproduto do processo. Então, naquilo que a gente estava falando, quer aumentar a produtividade, né? É interesse teu desenvolver um projeto que levaria um mês em uma semana, existe esse interesse? Se existe interesse, certamente o Revit vai te auxiliar nessa questão. E vamos mostrar como poderá fazer e como acontece. Se tu perceber hoje, 80% do teu tempo hoje está na documentação do projeto, não no desenvolvimento do projeto. Então é aí que a gente pode atacar em termos de produtividade e automação da ferramenta. Demonstro isso falando novamente do tópico anterior que nós estávamos comentando, que é a configuração dos materiais dentro do Revit. Quanto passa a ser importante e quanto que a gente tenta, né, evangelizar esse conhecimento dentro do nosso treinamento presencial e como a gente aborda isso na nossa didática hoje no ensino do Revit, como a gente acha como é importante passa a ser os materiais bem configurados no Revit, tu vai realmente utilizar na totalidade os recursos, os benefícios que a ferramenta oferece. Não basta, por exemplo, você desenhar uma parede no Revit. O importante é tu modelar realmente a parede pensando no processo construtivo. Lembrando lá na origem o termo da sigla, né? Modelagem da informação da construção. Então, não é usar o Revit para representar duas linhas e ali naquelas duas linhas serem representada uma parede, como a gente faz no desenho técnico, né? No nosso caso, nós estamos vendo algumas paredes modeladas com achuras preenchidas em cinza, genéricas. A gente vai aumentar um pouco o nível de detalhamento dessa vista para a gente visualizar também toda a estrutura composta das paredes que foram configuradas, né? Então, o Revit te dá essa condição não só apenas de configurar a espessura total da parede, mas te dá a condição de configurar toda a estrutura composta dessa parede, definindo, então, todas as camadas que compõem a parede, desde o tijolo até mesmo os seus substratos, que são o reboco, e até mesmo, se a gente visualizar, a pintura ou o revestimento que a gente tem que ter na nossa parede. Então, a boa configuração das camadas da estrutura composta da parede vai te dar excelentes resultados logo a seguir na configuração dos materiais também, no gerenciamento de orçamentação e até mesmo na documentação, que é uma parte um pouco braçal do processo convencional hoje, que o BIM tenta atacar e minimizar esse retrabalho que se tem hoje. Se a gente for visualizar, então, a configuração dessa parede, que foi configurada no detalhe, né, a gente está visualizando que existem duas paredes com graficações diferentes, né? A primeira parede ela tem
né, a graficação de uma achura e uma outra parede com outra graficação de outra achura no tijolo. Né? Então, por quê? Porque são materiais diferentes, né? Então estão sendo representados de forma diferente na minha planta de piso, no caso. Né? Então a gente tem, clicando nessa parede que tem, essas duas paredes que têm as mesmas representações gráficas, a gente visualiza que essas paredes se chamam a parede de alvenaria de 20 centímetros, onde que eu tenho reboco dos dois lados, né? Reboco, reboco. Se eu selecionar a próxima parede aqui, eu tenho também uma nova parede de alvenaria, só que no caso agora também é uma alvenaria externa de 20 centímetros, só que no caso eu tenho, de um lado, o tijolo, né, que seria uma parede de tijolo à vista, e a parte interna ela é rebocada também. Então, no caso, a parede tem lado no Revit, né? Quando eu clico na parede, a seta me indica o lado externo da parede, né? Então, por isso que eu sei que o tijolo está para o lado externo e a parede de tijolo ela está representada para o lado externo. Bom, se a gente entrar com mais detalhe nesta parede, a gente vai acessar toda a configuração da estrutura composta da parede. Né? Então, não basta usar a parede para representar ela, é importante também tu configurar os materiais. Se a gente acessar a configuração da parede, a gente vai visualizar que na tela de materiais, a gente tem algumas configurações gerais aqui da parede, com relação, inclusive, ao material estrutural dessa parede, que foi configurado, como também propriedades analíticas da parede. Né? Propriedades que podem ser usadas depois para o cálculo de eficiência energética. Né? Todas as informações elas vêm da configuração dos materiais. Ó, novamente, um ponto importante, comentando novamente a importância dos materiais e por que realmente, né, o Revit passa a ser o protagonista dentro do conceito. Né? Porque tudo que o 3D é gerado não é simplesmente uma volumetria, e sim também tu vai qualificar o teu modelo com informações também que muitas vezes elas eram intangíveis, né? Eram só descritas na orçamentação quando era necessário. Se a gente visualizar a estrutura composta dessa parede, a gente vai ver exatamente aquilo que está documentado na planta, a gente consegue visualizar conceitualizado na configuração dessa parede, onde que a gente pode clicar aqui no preview e visualizar exatamente todas as camadas que compõem esta parede, como também a espessura de cada camada que está sendo representada em cada camada. A função de cada camada, a espessura de cada camada. Na função, né, define então, né, qual é o elemento estrutural da camada, no caso da parede, quais são os substratos da minha parede, né, reboco externo, reboco interno. Aqui perceba que o usuário configurou dois tipos de reboco, porque ele tem interesse que no futuro quantificar na orçamentação o que é reboco externo, o que é o reboco interno, né, no projeto e na orçamentação, ter uma orçamentação mais fina e detalhada, como também configurou um revestimento genérico aqui da pintura externa e a pintura interna também. Então é importante, né, visualizar. Na função, no material e nas espessuras, a gente passa a ter outras informações que tu vai utilizar, não só no desenho técnico, mas também em outras etapas no desenvolvimento desse projeto aqui de construção. Se a gente entrar mais no detalhe na configuração de um material, e olha, perceba que a gente já está entrando na terceira caixa de diálogo, né, de configuração, a gente vai visualizar exatamente aqueles tópicos comentados anteriormente aqui, com relação, né, ao espectro aqui do conceito de materiais que nós tínhamos abordado anteriormente. Então, a ideia é mencionar novamente, né, que a gente tem aqui nesse escopo anterior aqui, se a gente perceber novamente nos materiais, né, todos aqueles tópicos a gente tem condição de aprofundar esses 4 tópicos em 5 abas de configuração na minha biblioteca de materiais do Revit. Voltando aqui, eu demonstro para vocês. Na biblioteca de materiais, então, eu tenho a configuração do material, o nome do material está sendo utilizado para identificar ele aqui como o cadastro dele, onde que eu tenho, como eu comentei, naqueles 4 tópicos, as 5 abas de configuração definidas naqueles tópicos anteriores da apresentação. Propriedades térmicas, né? Então, a gente tem capacidade de configurar no material as propriedades térmicas, né? O que a gente vai usar futuramente no cálculo de eficiência energética na nossa construção. Começando pelo termo inicial, identificador inicial, que é a identidade do material, que eu comentei no primeiro tópico, né? Dentro do material, no mínimo, a gente não abre mão da configuração do nome do material, um nome curto, sucinto, né? Esse nome a gente comprova depois para vocês que a gente pode utilizar isso na orçamentação, quando ele fazer a listagem de matéria-prima do nosso projeto, como também podemos usar o campo descrição, né, na documentação técnica, né, que é aquela parte braçal do projeto que a gente pode automatizar ainda mais. Caso tenha mais informações a configurar do material,
a boa prática recomenda que você configure, né? Temos outros campos aqui como fabricante, custo, né? E outras informações gerais do material. Comentei anteriormente propriedades térmicas, propriedades físicas, né? E comumente a gente sempre tinha pensado em materiais, a materialidade, que é o que a gente vê na aparência, né? Então, importante, né? Esse material não vai ser renderizado, mas certamente no futuro, em outro projeto, ele poderia estar na superfície de um objeto. Então, por que não já definir a materialidade neste momento, para que no futuro, a gente, quando for gerir esse material em outro projeto, a gente já tenha a materialidade configurada no primeiro momento. Então, gerir esse material em outros projetos. Então, por que não deixar toda a configuração pronta, né, para este material, para um futuro a gente tem que utilizar essa informação, né? Como também a aba gráficos, né? A aba gráfico vai tratar da visualização colorida do meu material, que eu tenho no meu material. Geralmente essa cor é uma cor próxima da textura que foi aplicada, né, quando a gente quer ver colorido. No preto e branco, né, também, preto e branco, tom de cinzas, ali a gente pode habilitar. E quando esse material estiver sendo cortado numa vista automatizada que o Revit vai gerar para nós, qual é a achura que a gente vai estar abordando? Dentro do treinamento, da nossa capacitação, a gente cria mais de 30 materiais aí, porque a nossa intenção é que você tenha que dominar os materiais e fazer ele no reflexo, né, sem pensar. A mesma facilidade hoje que tu vai lá e cria uma camada, tu tem que fazer na mesma velocidade também o material e mais rápido até. Então é importante dominar a biblioteca, aqueles materiais que tu já tem pré-definidos, tu pode utilizar materiais de construção gerais, tu tem muita coisa pronta, tu pode usar da biblioteca em termos de materialidade. Mas as opções ali de gráfico, identidade, tu sempre vai ter que configurar para cada material. Então é importante dominar esse aspecto que tu vai realmente usar com benefício. Bom, vimos da onde que a gente configura um material, né? Como a gente configura e aquilo que a gente precisa definir no material. Se nós fizermos tudo isso, tu vai utilizar muito dos benefícios que eu comentei anteriormente, que comprovo agora no momento, que a gente tem que fazer a documentação automática, que é uma parte braçal do projeto. Por exemplo, geração de cortes automáticos, que é uma grande vantagem que o Revit oferece para nós, né? A gente não tem mais que gerar cortes, né? O corte ele passa a ser automatizado. Então, eu vou acessar a ferramenta para fazer um corte. O corte é muito simples, tá? Então, eu estou no menu contextual do software, eu vou na aba View de visualização. E a gente tem na aba View de visualização um painel bem importante no Revit, que é esse painel de criação, né? Painel Create. No painel Create eu tenho o comando Section, né? Para fazer os cortes 2D automatizados. Então, eu vou fazer um corte. Definir o corte, basicamente, define 2 pontos onde vai passar o teu corte. Então, eu vou definir que o meu corte vai iniciar neste ponto e vai até este ponto aqui. No segundo clique, ele já fez o corte, né? Esse tracejado indica a profundidade até onde ele vai estar chegando o corte, né? Então, a gente pode agora vir na seta preenchida e fazer 2 cliques, né? 2 cliques a gente está visualizando já o nosso corte automatizado aqui. Então, essa é uma grande vantagem da ferramenta, né? Geração da visualização automatizada. E é aí que a gente prova quanto tu pode aumentar a tua produtividade hoje. É aí que a gente muda, né, o desenvolvimento de um projeto de 1 mês para 1 semana, né? Porque a documentação passa a ser automatizada. Tu vai focar na parte cerebral do projeto, né? Nos conflitos, detecção de problemas, né? Então, é importante usar a ferramenta naquilo que ela realmente é importante, né, se foi feita para ser usada, que é uma ferramenta de projeto, né, onde que você pode gerar documentação. Gerou o corte automatizado, um outro documento que eu posso gerar também é um detalhe deste corte, para mostrar toda a composição construtiva dessa parede, né. Ele veio no nível de telhamento grosso, né, nessa vista, então eu quero aprimorar ainda mais a visualização, mas eu vou fazer isso em outra escala, eu não quero representar este projeto aqui na escala de 1:50. Então, eu quero mostrar um detalhamento numa outra escala menos reduzida. Então, eu vou criar um detalhe, que o nome do comando se chama callout, né? Um detalhe retangular aqui, onde que eu vou pegar uma parte da minha fundação com a laje, um pedaço da parede, né? Até mesmo lá a minha viga, lá, se for o caso, né? Então, eu vou fazer um detalhe desta região aqui. O detalhe já foi construído, né? Então, eu posso só mudar aqui a representação gráfica, né? Para demonstrar a simbologia da representação gráfica ao lado, e a gente pode acessar o corte na vista que foi gerado esse elemento. Então, aqui em seções, está aqui o meu detalhe. Então, está aqui o meu detalhe, com nível de detalhamento agora fino, dentro da minha vista, né? Numa escala de 1:25,
A escala é anotativa, então a gente não tem que se preocupar, né? Então eu estou enxergando já o meu texto no tamanho real, né? E ainda eu posso ainda desligar essa janela e fazer agora, mostrar um recurso importante da configuração do nome do material, da descrição do material. Na automação do teu desenho técnico, né? Uma das vantagens aqui que a gente poderia ter aqui com relação ao material. Demonstro isso agora. A gente tem alguns elementos anotativos, né? Codificação aqui, no caso, cotas. E a gente tem também aqui um recurso bem importante no Revit, que são as etiquetas automáticas, ou a gente chama de tagueamento, né? O nome do recurso se chama tagueamento, mas significa etiquetas. Dentro dessas etiquetas, essas etiquetas são famílias aqui dentro do Revit, a gente configura elas, e a gente tem uma etiqueta pré-definida, que é a etiqueta de materiais. Então, a gente tem condição, então, de buscar, a partir da etiqueta, buscar a informação do material de uma forma automatizada agora. Essa informação está vindo da onde? Do campo descrição que foi preenchido no nosso material. Então, agora eu não tenho mais que escrever o texto, basta definir onde é que eu quero posicionar meu texto no meu projeto. E está representado, então, no material. A escala é anotativa. O texto está numa proporção de uma escala de 1 para 25. Como é que ficaria meu texto numa escala de 1 para 20? A escala é anotativa. Então, já foi ajustado então, o texto num valor fixo, o tamanho dele, e foi reduzido o desenho para uma escala de 1 para 20, para 1 para 20 no meu caso. Eu posso continuar, né, fazendo a representação de toda a composição construtiva do meu material. Reboco interno, representa a posição do material. Eu tenho a pintura, represento a posição do material, novamente. Então, sem necessidade, né, de ter que vir e configurar e escrever o nome do material manualmente. Mas a vantagem aqui está acontecendo apenas por um motivo, porque foi configurado previamente, né, o material lá na configuração do elemento antes da modelagem, né? Então, tu passa a ter essa vantagem, né, da configuração, a boa configuração do material vai te trazer, então, essa condição de graficação de uma forma bem rápida e tranquila no escopo da representação gráfica do teu projeto. De uma forma tranquila e sem ter que estar, então, criando o texto ali, né? E se no futuro, por alguma necessidade de projeto, tenha que mudar o material, a atualização do tag estará atualizada, não vai ter que refazer isso novamente. E para finalizar aqui o material do piso acabado, né, ó, que é o cerâmico branco, vou posicionar ele aqui, vou definir aqui a posição do texto, está lá posicionado. Então, a forma de a gente, então, representar, né, de uma forma tranquila e sem ter que estar transpirando para fazer a representação gráfica dos materiais. E essa informação está vindo da onde? Da configuração de materiais que foram feitos lá no primeiro momento, quando configuramos o nome e a descrição. Um dos benefícios do bom cadastro dos materiais. Podemos mostrar outro, com relação ao escopo do relatório que eu comentei anteriormente, né? Se a gente configurar o relatório, né, ter uma configuração pré-definida do relatório, isso já pode estar ativo no meu próprio template de projeto, né? O relatório pode ficar disponível e no momento que eu passe a modelar os meus elementos, o relatório passa a quantificar de uma forma, né, atualizada todos os meus materiais que eu configurei na minha estrutura composta dos meus elementos. De uma parede, de um piso acabado, de um piso estrutural, ou até mesmo de outros elementos do meu projeto estrutural. Eu tenho aqui, ó, já listado alguns relatórios que eu já deixei predefinidos, que eu posso deixar configurado desde o primeiro momento. Eu vou acessar aqui, então, eu vou acessar a quantificação desses materiais, né? Nome do material, onde que eu posso quantificar? Ó, o parâmetro nome, que foi configurado lá na biblioteca de materiais, o nome do material, ele lista para mim. Então, quando for escrever algo no Revit, escreve de uma forma adequada, sem erro de acentuação, porque esse nome tu vai poder utilizar em outras etapas do projeto. O nome, que foi configurado no material, e a área, o volume, que ele vai contabilizar isso para ti de uma forma automatizada. Então, mais uma prova, novamente, como o material passa a ser importante e o porquê que a gente pratica muito o material dentro do treinamento, dentro da capacitação de Revit, né? Importante dominar esse conceito, tu vai ver que tu vai usar, tu vai gerir essa informação em várias etapas do projeto. Para demonstrar a questão de documentação ainda, eu demonstro ainda, continuo falando um pouquinho, na representação automática do tagueamento, por exemplo, numa planta de esquadrias que a gente vem a criar no futuro, né? Como também, né, não só planta de esquadrias, mas aqueles materiais que foram configurados, a gente pode rapidamente mudar o estilo de visualização. Eu posso ter o desenho tradicional, preto e branco, mas eu posso também
naturalmente ter um desenho mais ilustrativo do meu projeto, né, onde que as cores estão vindo são aquelas cores que foram configuradas no meu material. Como também, se eu buscar ter um desenho, né, mais humanizado na minha planta na fase do projeto arquitetônico, né, as texturas que eu configurei lá, as materialidades, eu posso ter isso disponível na minha documentação técnica 2D também. Bom, a ideia aqui é mostrar, antes de mostrar os modos de visualização aqui, é mostrar como a gente pode, então, uma tarefa que é braçal do projeto e até mesmo repetitiva e que incorre muitas vezes a erros, é a etiquetagem das janelas, né, das esquadrias, né, das portas e janelas. Definir um padrão, muitos profissionais têm padrão por codificação, para projetos corporativos maiores, se definir códigos para janelas, para portas, né, ou até mesmo o dimensional da janela ou da porta, largura, altura, peitoril no caso da janela, no caso da porta, largura e altura da porta, né. Então tem várias formas de graficação das etiquetas da porta numa planta de esquadrias. Se tu usa o bom gerenciamento dos materiais e a codificação, juntamente com o relatório de elementos, no caso de janelas e portas, eu posso otimizar ainda mais o processo de tagueamento, né, definindo para cada tipo de porta uma codificação para cada tipo de porta, como também uma posição, né? A questão posição hoje ela não é muito utilizada, porque já é difícil tu manter a informação atualizada ou do código ou da posição, né? Então, se eu usar hora um, hora outro. Aqui com o Revit a gente pode usar as duas condições a qualquer momento. E ainda outras mais ainda, como também o dimensional, largura e altura da própria porta. Como também podemos ver isso na janela, né? A codificação do tamanho da janela por códigos, como também a posição de cada janela no projeto. Então, muitas vezes, como comentei, o profissional usa hora um, hora outro, né? A gente tem a condição aqui de utilizar as duas ao mesmo tempo, se quiser, com erro zero. Basta que a gente utilize o recurso de uma forma adequada. Quando eu falo isso, usar o parâmetro correto para fazer código e usar o parâmetro correto para fazer posição. Se a gente tiver esse acerto, certamente tu vai ter o erro zero aqui usando a ferramenta do Revit. Isso a gente aborda na capacitação, né? Então, na capacitação aborda não só a inserção da janela, o processo de ensino tem que, então, englobar a quantificação dessa janela no projeto e também depois a representação gráfica dela também no projeto, né? Então, a gente tratou da modelagem, no caso aqui, da tabela e agora também da representação gráfica em planta. Se a gente fizer todas essas três etapas, seguir esse workflow esse fluxo de trabalho, certamente tu vai ter um bom resultado na ferramenta. Então, qual é a ideia? Aplicar o tagueamento, né, as etiquetas automatizadas em todas as janelas da planta de piso do térreo, esquadrias, né, das janelas das portas. Então, você saca um comando que se chama tagueia tudo que não foi tagueado no momento, que é o tag all not tagged. Então, a gente pode adicionar múltiplos tags no único passo, de duas categorias no caso aqui, né? Então, eu vou pedir para ele taguear para mim todas as minhas portas e todas as minhas janelas. O tagueamento é automático, né, pessoal? Então, na verdade, não há trabalho aqui no tagueamento. O único trabalho para o usuário, talvez, que ele tenha que fazer é ajustar a posição dos tags na planta, né? Porque percebe que alguns tags aqui saíram orientados de forma horizontal, né? Então a gente pode rapidamente, o trabalho talvez do usuário vai ser ajustar a orientação, que não é nenhum trabalho também. No caso, selecionei 4 tags que não estão alinhados e com a tecla, com Ctrl, né, eu seleciono os 4 tags e com a tecla do espaço eu posso rotacionar e com a tecla de direção ajustar a posição. Está aqui o tagueamento atualizado, então eu posso identificar pelo código da janela, ele identifica automaticamente, e a posição dela no projeto, que é única, né? Essa janela é única, a posição 6, a posição 7 e assim por diante. A posição é única, o código é o mesmo, né? Então o código repete, e no caso aqui ainda complementando para mim ainda o tamanho da janela. É um grande recurso que a gente tem aqui, esse recurso de tagueamento, mas não é o maior benefício, eu diria para vocês, do recurso. O maior benefício se dá na exatidão da informação e na reciclagem, porque digamos que amanhã ou depois essa janela mude o tamanho, tem que mudar o código, tem que mudar o tamanho do texto ali, no processo convencional é isso, por isso que a gente perde 80% do nosso tempo desenhando o projeto, né? A grande vantagem do recurso que eu demonstro para vocês é agora no fato de a gente fazer uma futura alteração. Eu seleciono a janela está me dizendo aqui nas propriedades que é uma janela de 200 por 120. Está graficado o tamanho dela aqui em centímetros, né? 200 centímetros por 120. Uma janela fixa ali, o nome dela, né? Então, digamos que essa janela eu quero mudar para outro tipo de janela.
outro tamanho, outro tipo. Eu vou mudar botar outro modelo de janela. Eu vou vir na lista aqui, vou pegar essa janela aqui, uma janelinha de correr, que o tamanho dela é 220 por 100. Então, percebe o que acontece com os parâmetros. O código dela no momento é J02, a posição 6. Eu vou passar ela, então, agora, e o tamanho 200 por 120. Eu vou passar ela, então, agora para uma outra janela e percebe o que acontece com a codificação. A codificação é atualizada. Agora, eu tenho uma nova janela que tem um novo código com um novo tamanho. A posição mantém, porque a posição é única, né? Então, a posição tem que manter. Então, olha quanto é vantajoso o recurso, né? E o que infere não corre a erros, né? Então, no momento que tu alterou a janela, tu não precisa estar se preocupando em ter que revisar os códigos, que tem que editar o texto ali para fazer. Isso é automatizado. Então, esse é um dos grandes recursos aqui que a gente aborda muito, né? Dentro do workflow da janela, que é não somente a inserção, a criação da tabela, como também depois o tagamento dessa janela de uma forma automatizada. E essa informação ela vai estar disponível em qualquer vista no futuro que a gente tenha que descrever o código do elemento, né? Então eu posso vir aqui por categoria e vir aqui pedir para ele me descrever que código é essa janela aqui. E essa janela também aqui, né? Então, como eu comentei, no futuro se eu tiver que vir aqui e essa janela está tagueada naquela planta lá e tiver que mudar a janela aqui para outra janela, fica fácil fazer essa alteração, né? Então, basta eu clicar na janela, mudar para outro tipo de janela e a codificação vai estar atualizada. Tá ali, J04, posição 9. Né? Então, e se essa janela está sendo representado o tag em outras vistas, o tag também vai estar atualizado. Então, poucas das vantagens que a gente tem, tanto com o texto de materiais, como codificação que o Revit vai trazer para ti, e é assim que tu vai desenvolver projetos de uma forma mais rápida e precisa, né? Diminuindo o retrabalho na documentação, que é a parte braçal hoje do projeto. Então, para ficar em alguns tópicos aqui para demonstrar isso para vocês, tá, pessoal? A ideia, né? Então, tudo isso que a gente apresentou aqui dentro dessa palestra, mínima palestra que a gente está comentando, esses recursos que a gente coloca realmente como fundamental para a implementação do BIM, o conhecimento do BIM, como a gente vai aplicar esse treinamento, né, dentro da capacitação, como a gente pensa, né, esse ensino da ferramenta, a gente vai estar desenvolvendo, então, uma grade de ensino voltada, então, tudo isso que eu comentei aqui de uma forma online, a gente vai estar aplicando isso no ensino à distância também, né? Devido a muitas solicitações de alunos nossos que realmente estão distantes ou não têm tempo para buscar esse conhecimento, muitas vezes, a gente desenvolveu essa plataforma online para demonstrar tudo isso que a gente comentou aqui em loco agora com vocês, também disponibilizar isso no meio eletrônico, e daí então falar um pouquinho dessa plataforma online, como ela vai funcionar, quais são as ferramentas que eu tenho disponíveis dentro da plataforma online para que tu busque realmente atingir esse objetivo de que é ter um entendimento e um conhecimento e fazer com que tu possa dominar a ferramenta e buscar esses resultados que a gente comentou aqui em termos de produtividade, automação e até mesmo novas oportunidades de mercado, onde o mercado já está exigindo isso dos profissionais, né? Não só a nível de estágio, não só a nível profissional, mas também a nível de estágio. Tá? Então, essa plataforma online, ela prevê módulos que são videoaulas, né? Uma apostila dentro dessa plataforma online, alguns materiais complementares e exercícios práticos também. Juntamente a isso, também tem uma plataforma interativa, né? Que a gente vai possibilitar que o aluno, né, não fique só com as videoaulas, mas tenha uma interação com o instrutor. Aquela mesma interação que a gente tem hoje no nosso laboratório, a gente acha importante não perder isso na plataforma online e a gente prevê isso também na plataforma para que então, o aluno tenha um acesso ao instrutor de uma forma qualificada, que ele possa, então, né, acessar o instrutor e esclarecer dúvidas, tanto via chat da plataforma, quanto também em encontros semanais online que a gente vai estar desenvolvendo a partir de webinars como esse que a gente está desenvolvendo neste momento aqui. Tá? Então, falar um pouquinho dessa plataforma no momento, tá, pessoal? Vou demonstrar um pouquinho para vocês aqui e algumas vantagens, né? A gente está lançando ela hoje, ela está diretamente no nosso link aqui dentro da nossa página, que se a gente for acessar a página da CADES, existe um link hoje dentro da página da CADES, que é o CADES Cursos Online, que vai te remeter para esta plataforma aqui de ensino.
né, esses cursos aqui. O primeiro curso que a gente está publicando hoje é o Revit Projeto Arquitetônico, que é a primeira fase, é o pré-requisito para os outros módulos de engenharia do Revit também, né, instalações e projetos de estruturas. A gente está iniciando a publicação pelo projeto arquitetônico. Então, a ideia é demonstrar um pouquinho essa plataforma para vocês, essa facilidade de ensino que a gente está aplicando aqui dentro do treinamento e como isso se desenvolve para o aluno no dia a dia. Bom, a gente tem, então, estruturado dentro da plataforma, né, todas as aulas definidas, né, então, como eu comentei, não são apenas videoaulas que a gente vai ter disponível, vai ter também vídeos conceituais, não só do software, mas também de conceitos, disponibilização de documentação técnica também disponível para o aluno. Então, informações das aulas, né, estruturadas, né, por tópicos, né, desde a introdução do BIM, do conceito, depois passando pela interface do usuário, iniciação de um projeto, onde que a gente vai trabalhar dos temas de templates do projeto, né? Então, se eu for aqui acessar, né, o BIM, a gente tem aqui, no caso, materiais PDFs disponíveis com relação ao nosso e-book, né, que a gente tem disponibilizado para os nossos alunos. Acessem lá o blog, a gente tem um link para fazer o download gratuito, ele também está disponível no nosso treinamento. Eu vou entrar aqui e vou demonstrar um pouquinho uma das primeiras aulas, que é a interface do usuário. Então, eu tenho 4 conteúdos aqui, onde que passa pela visão geral da ferramenta em termos de trabalho. Eu vou acessar uma aula aqui que se chama aqui menu contextual, né, para demonstrar um pouquinho a interface gráfica dessa videoaula. Então, acho que não é só apenas videoaula, né? Então, eu posso acessar, ter ação, então, visualizar o meu treinamento, né, de uma forma tranquila, didática, né? A gente tem acesso a toda a visualização, onde que o aluno tem condição de, por exemplo, parar, executar na sua máquina, repetir quantas vezes forem necessárias para entender o tópico, né? Então, foi feita uma interface exatamente pensando no dia a dia, aquilo que a gente demonstra em sala de aula, mas de uma forma qualificada e estruturada também no meio eletrônico, para que o aluno tenha, então, condição de visualizar toda a videoaula, parar, detectar, né, fazer o teste, retomar novamente do ponto que parou e continuar visualizando. Juntamente a essa videoaula, né, o aluno não vai ficar apenas, o fluxo de informação não vai ficar só no sentido. O aluno vai ter condição também de fazer anotações naquela aula, né, em relação a termos que não entendeu, tópicos que não entendeu, aquilo que precisa ser detalhado, né, dentro do treinamento. Ele pode, então, colocar informações gerais, né, sobre perguntas, anotações que ele tenha sobre aquele tema, e ainda também o treinamento ele vai ser orgânico, dá condição ainda de o aluno postar um fórum, né, postar num fórum dentro mesmo da aula, colocar um fórum ali e interagir, construir juntamente com os colegas também novas dúvidas e auxiliar também, criar desafios junto aos alunos em relação àquilo que está sendo aplicado e como pode ser também mostrado algumas variações daqueles tópicos que a gente está trabalhando. Então, a ideia é que realmente não fique só numa direção e informação, que a gente possa construir de forma orgânica este conhecimento também, né? Dentro desse treinamento online, a gente vai ter condição de interagir também com outros colegas e com outros professores também dentro do treinamento. Além, né, disso, a gente também tem, né, outros materiais gerais aqui, por exemplo, estou recarregando aqui a apostila técnica também, que a gente vai estar disponibilizando a apostila no meio online também, para o aluno também ter a informação conceitualizada no meio eletrônico, como se fosse um livro também, né, de toda a interface gráfica, como se fosse exatamente um livro. Então, a gente tem vários tipos de conteúdo dispostos na plataforma. Além do mais, também, a gente tem condição também aqui de colocar questionários, né, para estar avaliando o aluno se realmente ele está conseguindo absorver este conhecimento. A gente se preocupa muito com a qualidade daquilo que a gente está passando, se realmente está tendo um entendimento junto ao aluno. Então, a ideia aqui também é colocar questionários também para que o aluno tenha condição de interagir. Então, aqui eu refazer uma avaliação aqui, ó, refazer a avaliação, e para mostrar aqui que a gente pode, então, colocar perguntas, tópicos, né, provas, mas não no sentido de auxiliar o aluno para ver qual é o nível que ele está tendo no aprendizado, ele mesmo ir se medindo, né, ter uma autoavaliação. Então, por exemplo, aqui, qual é a extensão do arquivo template de projeto, né, no caso do Revit? Seria o arquivo RT, né? Terminar a avaliação, ele já vai me dar, né, o peso da questão, nota da última avaliação 100%, e ainda eu vou ver a questão que foi correta, né, ver correção. Está lá,
avaliação que foi certa. Então, a plataforma é uma plataforma intuitiva, simples de utilização também, né, e com a interface, então, também interativa, para que o aluno tenha condição também de buscar, dentro do seu tempo, esse desenvolvimento e esse conhecimento que a Fento vai propiciar para vocês, e, no seu meio, no trabalho, em casa, no horário que você quiser, estar buscando o conhecimento de uma forma estruturada, com a mesma qualidade que a CAD sempre forneceu os treinamentos presenciais, agora também na plataforma online, também disponível para vocês. Nós temos aqui toda a estrutura de treinamento publicada, tá? Todo treinamento publicado, no entanto, não está todos os conteúdos liberados ainda, né? Mas a gente vai liberando conforme a evolução do aluno. Então, no momento aqui, perceba que, como a gente comentou, né, os materiais são um dos primeiros tópicos, né, dentro do nosso treinamento. Então, olha só, a gente começa pela interface do usuário, depois como inicia um projeto, e logo a seguir o tema importante antes de qualquer coisa é o termo de materiais. Então, uma aula falando sobre materiais, sobre interface gráfica, sobre o conceito, né, sobre aquilo que eu comentei anteriormente, estruturado aqui dentro da nossa interface gráfica, né, então está tudo aqui bem estruturado, bem documentado para o aluno ter esse entendimento, não só do uso da ferramenta, mas também do conceito que ele passa a ser importante dentro do nosso projeto, no desenvolvimento do Revit. Pessoal, então, assim, essa plataforma a gente está lançando hoje, né, com exclusividade para o pessoal que está participando do nosso webinar aqui, né, então a gente a gente está divulgando isso para o nosso pessoal, né, então a ideia é falar um pouquinho do custo, né, desse treinamento que a gente vai estar oferecendo aí para o pessoal que está participando desse lançamento junto com a gente. O curso presencial na casa ele tem um custo de R$ 1.460, né, o curso presencial, que é uma carga horária de quase 50 horas de treinamento presencial, onde nem todo mundo tem essa disponibilidade, né, hoje, em termos de tempo, cada vez o tempo está mais resumido e reduzido as possibilidades. Os alunos hoje da casa ele tem um desconto, então eles passam a fazer o curso a R$ 1.200, né, à vista, mas isso presencial, né? E esse treinamento online, que vai ter todo o conteúdo que a gente aborda no presencial nesse meio eletrônico, a gente vai estar propondo para o mercado a um custo de R$ 810 para as próximas semanas. Né? Para o pessoal que está participando, né, da nossa webinar aqui, da nossa palestra, a gente vai estar passando aí um custo diferenciado aí para quem participou da palestra, que tem interesse de se aprimorar, de buscar esse diferencial competitivo. A gente vai estar ofertando a nível de promoção ao custo de R$ 600 o treinamento. Aproveitem, tá? As vagas são limitadas e a gente, devido ao atendimento que a gente vai continuar tendo com os alunos, então a gente não vai ter número de pessoas específicos por datas, né, para a gente atender, para continuar tendo a qualidade do presencial, então não vai ser para muita gente que a gente vai estar abrindo as turmas, então essas turmas serão parceladas em termos de número de pessoas, para que a gente tenha um bom atendimento e continue tendo a mesma qualidade que a gente tem no presencial, também agora na plataforma online.